O que acontece quando os fiéis se rebelam não contra a religião em si, mas contra a igreja que a governa? No coração da América, onde as religiões são criadas e comercializadas como produtos, nasceu um dos movimentos mais controversos do século XX, a cientologia. Mas o curioso é que a maior cisão não veio de fora, nem de um crítico científico ou de um jornalista investigativo, e sim de dentro das próprias paredes. Um grupo de homens e mulheres decidiu continuar praticando os rituais da cientologia, mas longe da igreja que os controla, chamam a si mesmos de Free Zone, a zona livre. Um mundo paralelo à cientologia oficial, onde as sessões de auditing ou revisão espiritual são conduzidas como orações sem licença, onde os livros são estudados sem censura e onde afirmam preservar a pureza dos ensinamentos de ele. Ron Hubbard, exatamente como ele os escreveu pela primeira vez. Esta não é uma simples história de separação, mas o relato de uma guerra silenciosa pela propriedade da própria fé. Nossa jornada começa aqui no coração dos cientologistas da Free Zone. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho deixando um gosto neste vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. Antes que a igreja oficial da cientologia existisse, havia um pequeno livro que acendeu a centelha. Em maio de 1950, Ron Hubbard, publicou sua obra famosa Dianetics, The Modern Science of Mental Health, Dianética, a ciência moderna da saúde mental. Um livro que se apresentava não como religião, mas como uma ciência da mente, prometendo libertar as pessoas dos medos, das dores psicológicas e das lembranças reprimidas. Rapidamente, tornou-se um fenômeno cultural na América do pós-guerra, um país em busca de novos caminhos para a salvação psicológica e espiritual. Mas mesmo naquela época, surgiram divisões. Em dezembro de 1950, foi fundada a Associação da Califórnia dos Auditores de Dianética, CADA, a primeira organização independente a aplicar as ideias de Hubbard fora de seu controle direto. Isso aconteceu anos antes da criação da própria Igreja da Cientologia, em 1954. Desde o início, portanto, as ideias não pertenciam exclusivamente à Igreja. Eram utilizadas e desenvolvidas em círculos paralelos. Com o tempo, a Dianética deixou de ser apenas uma técnica e tornou-se uma doutrina e, por fim, uma igreja. Hubbard, que enfrentava críticas crescentes da psiquiatria e da mídia, percebeu que transformar seu movimento em uma instituição religiosa lhe concederia maior proteção legal e legitimidade. Assim, nasceu oficialmente a Igreja da Cientologia. Mas essa transformação não convenceu a todos. Alguns acreditavam que a Dianética era uma ferramenta de autocura, não uma nova religião. Outros sentiram que a Igreja começou a restringir a liberdade individual e a transformar a técnica em comércio. Esses foram os que formaram as primeiras sementes da ideia da zona livre, Free Zone. No início, ela não tinha nome definido, nem estrutura organizada, mas carregava um único espírito. O conhecimento não pertence a ninguém. O trabalho era gratuito e deve permanecer gratuito. No início da década de 1980, a Igreja já havia se transformado em uma instituição gigantesca, expandindo-se pela América e Europa e consolidando seu controle sobre os membros através de estruturas administrativas complexas e taxas financeiras exorbitantes para cada nível de progresso espiritual. Nesse momento, surgiu um homem chamado Bill Robertson, ex-oficial da Marinha e um dos primeiros seguidores de Hubbard. Robertson era uma figura carismática, profundamente comprometida com os ensinamentos de Hubbard, mas que via que a Igreja havia se desviado do caminho. Em 1984, ele anunciou a criação do que chamou de Ron's Org, ou Organização Ron, em homenagem a Hubbard, e foi a partir desse momento que surgiu pela primeira vez o termo Free Zone. Robertson
apresentou uma visão quase mítica, conectando a Terra a guerras cósmicas e a uma ópera espacial, sobre a qual Hubbard havia escrito em seus textos. Mas, por trás dessas histórias épicas, havia uma posição clara: rejeitar o controle da Igreja e defender a prática da cientologia com liberdade, sem burocracia e sem exploração financeira. Porém, a Free Zone não era apenas um movimento de rebeldia, era uma declaração de que a cientologia não pertencia mais exclusivamente à Igreja. Pela primeira vez, surgiu um mundo paralelo, uma igreja rica, poderosa, centralizada, em contraste com pequenos grupos dispersos, mas que reivindicavam ser os herdeiros legítimos dos ensinamentos originais. À primeira vista, a Free Zone pode parecer apenas uma versão menor e mais fraca da Igreja da Cientologia. Mas, por trás dessa aparência simples, existem diferenças fundamentais que tornam o movimento atraente para alguns, apesar de sua fraca estrutura organizacional. Primeira diferença: ausência de centralização. Na Igreja oficial, tudo começa no quartel-general e se estende em uma rígida hierarquia. Qualquer desvio ou modificação nos textos é considerado uma traição. Já na Free Zone, as regras são menos rígidas. Não existe uma autoridade central absoluta. Existem grupos independentes na Europa, América e Rússia, cada um interpretando os textos de Hubbard à sua maneira, mantendo, no entanto, a essência da ideia. Segunda diferença: custo. Na Igreja, avançar pelos níveis espirituais custa dezenas de milhares de dólares. Cada sessão de auditing tem um preço e cada livro ou manual é vendido por um preço oficial. Enquanto isso, na Free Zone, as sessões são muito mais baratas, às vezes gratuitas, com o princípio de que o conhecimento deve estar disponível para todos. Terceira diferença: discurso espiritual. Os seguidores da Zona Livre afirmam preservar a pureza original dos ensinamentos de Hubbard, antes que a Igreja introduzisse alterações e interpretações que servissem aos seus próprios interesses. Apresentam-se como os guardians do verdadeiro legado, em contraste com uma instituição que, em sua visão, se transformou em um império comercial. Na Free Zone, as sessões de auditing são praticadas da mesma forma que na Igreja oficial, mas sem a orientação formal da Igreja, permitindo que os praticantes ajustem as sessões conforme considerem adequado. Alguns utilizam métodos inovadores ou escolhem textos não oficiais, modificados por diferentes praticantes. Os seguidores da Free Zone focam no autoaperfeiçoamento e no desenvolvimento espiritual, seguindo os princípios básicos estabelecidos por Hubbard. Muitos consideram a cientologia uma ferramenta de empoderamento pessoal e evolução espiritual, trabalhando continuamente para alcançar a libertação espiritual, longe das pressões organizacionais e políticas da Igreja oficial. Essas diferenças criaram uma nova imagem da cientologia, não mais apenas uma religião fechada e cercada de segredo, mas uma rede aberta de práticas, acessível a qualquer pessoa, sem necessidade de permissão da autoridade suprema. Mas essa liberdade não veio sem custo. O novo cenário, nascido da cisão, rapidamente se fragmentou, tornando-se mais dividido do que os primeiros líderes haviam previsto. Se a Igreja oficial é acusada de ser rígida e hierárquica, a Free Zone sofre do oposto completo, a ausência de unidade. Desde a saída de Bill Robertson e a criação da Ron's Org, as pequenas cisões não pararam. Cada grupo se vê como o mais fiel aos ensinamentos de Hubbard, e cada instrutor ou auditor acredita que possui a interpretação mais precisa dos textos. Na Europa, especialmente na Alemanha e Suíça, surgiram organizações independentes usando o nome Ron's Org, mas com gestão local. Na América e Rússia, surgiram outros grupos, alguns usando os mesmos termos, outros adaptando-os para seu público. Com o tempo, começaram a surgir escolas secundárias, como Idenices, focada na liberdade psicológica, utilizando ferramentas simplificadas da Dianética. Synergy,
outro sistema que afirma ser um desenvolvimento direto das ideias de Hubbard. Avatar, programa de treinamento que integra conceitos da cientologia com técnicas de desenvolvimento pessoal. Essas correntes não eram apenas nomes diferentes, mas reflexo de uma realidade profunda. Quando desaparece o centro único que monopoliza a interpretação, nasce uma diversidade incontrolável, uma liberdade impressionante para alguns e um caos confuso para outros. Até o próprio termo Free Zone deixou de ser um nome oficial, tornando-se mais um guarda-chuva geral. Sob ele, você pode encontrar pequenos workshops em apartamentos, sites oferecendo sessões online ou centros inteiros administrados por grupos independentes. Mas essa flexibilidade tornou o movimento alvo de críticas. Como podem se considerar os herdeiros verdadeiros de Hubbard? Enquanto nem mesmo seus próprios membros concordam sobre a essência dos ensinamentos originais? O cenário, portanto, deixou de ser uma única cisão, tornando-se um mosaico de experiências, cada uma reivindicando possuir a verdade. Não demorou muito para que a Igreja da Cientologia sentisse o perigo. Para ela, esses não eram apenas fiéis que escolheram um caminho diferente, mas uma ameaça direta ao seu poder e ao monopólio dos ensinamentos, que a Igreja se proclamava guardiã exclusiva do legado de ele, Ron Hubbard. Rapidamente, a Igreja lançou campanhas de mídia agressivas, descrevendo os dissidentes como fraudadores e inimigos da verdade espiritual, acusando-os de distorcer a imagem do fundador e explorar seu nome sem autorização. Em seus boletins oficiais, a mensagem era clara: a legitimidade existe apenas através da Igreja, e todo aquele que se afasta de sua tutela engana a si mesmo e aos outros. A mídia, por sua vez, encontrou no conflito um material rico. Relatórios extensos em jornais e programas investigativos na televisão contaram as histórias de homens e mulheres que deixaram a Igreja para criar seu próprio mundo paralelo, alguns relatando libertação espiritual que nunca haviam experimentado, enquanto outros revelavam detalhes sobre a censura interna e a rigidez organizacional que os fizeram sentir que a fé em si havia se tornado propriedade de uma empresa mais do que do espírito. No meio desse confronto público, surgiu uma terceira voz, não diretamente envolvida na disputa: acadêmicos e estudiosos de religião. Em universidades e centros de pesquisa, esses especialistas começaram a comparar os eventos com exemplos históricos, desde a Reforma Protestante, que abalou a Igreja Católica, até grandes cisões no budismo e no hinduísmo. Alguns escreveram que o que ocorre não é um simples ato de rebeldia, mas uma redistribuição do poder religioso, uma transição de uma centralização extrema que monopoliza textos e rituais para comunidades menores e mais flexíveis, tentando dar espaço ao indivíduo frente à instituição. Outros foram ainda mais longe, considerando que a crise revela uma contradição essencial nas religiões modernas. De um lado, reivindicam possuir a verdade absoluta e, de outro, baseiam-se em textos passíveis de interpretação e rituais que podem ser praticados fora do contexto oficial. Mas a Igreja não se contentou em lutar apenas na mídia ou nos campos do pensamento. Recorreu a advogados, entrou com processos judiciais acusando os dissidentes de violação de direitos de propriedade intelectual e pressionou governos e órgãos reguladores a não reconhecer nenhum grupo de cientologia que não estivesse sob seu controle direto. Mesmo assim, a Free Zone continuou realizando suas sessões como se estivessem rezando sem licença, publicando seus textos e praticando seus rituais, desafiando todas as ameaças. Parecia que ambos os lados haviam entrado em uma guerra de desgaste prolongada. De um lado, armado com leis e influência, e do outro, insistindo que a fé não pode ser monopolizada nem medida pelo selo de uma instituição. É difícil conhecer o número exato de seguidores da Free Zone. A Igreja Oficial divulga dados sobre seus membros e se orgulha de milhões de fiéis ao redor do mundo, números que pesquisadores questionam desde o início. Já a Zona Livre
não possui uma hierarquia administrativa nem registro centralizado, sendo apenas grupos dispersos e indivíduos independentes, alguns atuando abertamente, outros praticando quase em total segredo. Ainda assim, existem estimativas. Na Europa, especialmente na Alemanha e na Suíça, diz-se que existem entre 2 a 3 mil membros ativos nas organizações da RONS.org. Na Rússia, o movimento se espalhou notavelmente nos anos 1990, com o colapso da União Soviética e a ascensão de movimentos espirituais alternativos. Nos Estados Unidos, onde a história começou, os números são menores, possivelmente algumas centenas apenas, distribuídos entre pequenos centros ou sessões individuais online. Portanto, a internet desempenhou um papel crucial na sobrevivência do movimento. Enquanto a igreja oficial depende de edifícios luxuosos e grandes campanhas de marketing, a Free Zone utiliza fóruns e sites para compartilhar materiais educativos e coordenar sessões de auditing à distância. Isso a tornou menos visível nas ruas, mas mais flexível na comunicação global. E apesar de seus números reduzidos em comparação à igreja, o simples fato de a Free Zone continuar ativa após 4 décadas de existência é considerado um sucesso em si mesmo. Ela não desapareceu como a igreja previa. Ao contrário, transformou-se em uma rede flexível, vivendo à margem e se reinventando a cada geração. Hoje, não se pode negar a existência concreta da Free Zone, mesmo que pequena. Sua presença nos lembra que as ideias não são facilmente enterradas e que mesmo os movimentos mais restritos podem encontrar espaço em um mundo religioso complexo. A mídia desempenhou um papel fundamental na formação da imagem da cientologia junto ao público. Enquanto a igreja oficial recebe atenção massiva de documentários investigativos a histórias de Hollywood sobre estrelas como Tom Cruise e John Travolta, a Free Zone praticamente desaparece do cenário. A imprensa geralmente aborda a igreja como uma instituição controversa, acusada de segredo e manipulação, atraindo celebridades e explorando financeiramente seus seguidores. Já a Zona Livre aparece apenas nas margens dessa grande história. Pequenos grupos, misteriosos, que rejeitam a autoridade da igreja, mas preservam a essência de seus ensinamentos. A comparação sempre pareceu dura. A igreja-mãe soube investir no brilho de Hollywood, tornando suas estrelas em rostos publicitários indiretos, garantindo presença global e aumentando seu apelo perante a opinião pública. A Free Zone, por outro lado, não possui grandes estrelas para promovê-la, nem plataformas de grande alcance que a coloquem sob os holofotes. A ausência desse brilho faz com que, aos olhos do público, pareçam um movimento sem rosto, apenas pequenas vozes desaparecendo no ruído da instituição oficial. Ainda assim, alguns os veem como os moderados, que salvaram a ideia original do domínio institucional. Outros acreditam que são apenas uma versão repetida, sem força, ainda presos a textos escritos por um autor de ficção científica nos anos 1950. No meio acadêmico, a Free Zone é vista como um modelo singular, uma cisão religiosa que não produziu uma nova religião, mas reproduziu a religião existente de forma descentralizada. Não é uma revolução contra a doutrina, mas sim contra a instituição. Essa dualidade torna sua imagem ambígua. Não são considerados vítimas, como alguns dissidentes da igreja, nem uma grande instituição a ser responsabilizada. Eles simplesmente se escondem nas sombras, vivendo à margem da religião que a igreja criou. Conclusão: a história da Free Zone não é apenas um capítulo obscuro na história da cientologia. É um espelho que reflete uma pergunta mais profunda: quem realmente possui a religião? A religião pertence às instituições e lideranças, ou permanece aberta para aqueles que nela acreditam, mesmo que saiam do caminho oficial? No final, a pergunta pode permanecer sem resposta definitiva, mas é certo que a jornada da cientologia ainda não foi completamente escrita. Entre a igreja rica e rígida e a zona livre dispersa, o cenário permanece aberto, aguardando o próximo capítulo. E assim, chegamos ao final do vídeo de hoje.
Não perca a oportunidade de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sino para receber tudo que é novo.